Nessa aula a gente vai falar um pouco das diversas tecnologias e maneiras de aproveitamento do recurso solar. Bom, o primeiro aproveitamento do recurso solar, que é bastante utilizado no mundo, inclusive bastante utilizado também no Brasil, é o aquecimento de água. É você utilizar o recurso solar, a energia solar, para fazer o aquecimento de água. Então, nesses sistemas a gente utiliza o que a gente chama de coletor solar, que tem vários tipos de coletores solares no mercado, mas todos funcionam da mesma forma. Por dentro do coletor solar passa a água, que é aquecida e é levada para um reservatório onde ela fica armazenada quente. E aí você utiliza essa água e você repete o ciclo. Um outro aproveitamento da energia solar, e ainda um aproveitamento térmico, é o aproveitamento para a geração de eletricidade em centrais termossolares. Nessas centrais você concentra a energia do sol em um único ponto ou então em um tubo longo, e nesse ponto ou nesse tubo você tem um fluido que você aquece, e normalmente esse fluido é utilizado para aquecer posteriormente a água. Aquece, claro, que muito mais do que na aplicação de aquecimento para uso doméstico. E essa água muito aquecida ela vira vapor, que é utilizado para mover uma turbina. E a turbina, por sua vez, movimenta um gerador elétrico. Por fim, a gente tem o aproveitamento fotovoltaico, que é o foco principal desse curso. O aproveitamento fotovoltaico ele se utiliza do chamado efeito fotovoltaico, que é a conversão da energia solar diretamente em energia elétrica. E quem realiza esse efeito é o chamado módulo fotovoltaico. Existem diversas tecnologias de módulos fotovoltaicos, né? Existem as tecnologias de silício, que são as mais utilizadas hoje em dia, mas também existem várias outras tecnologias de filme fino, tecnologias novas, né, que ainda estão em fase de desenvolvimento, como tecnologias com compostos orgânicos ou tecnologias que utilizam a perovskita. E cada tecnologia ela possui um aproveitamento diferente do recurso solar. Ou seja, cada tecnologia tem uma eficiência diferente. A gente mostra aqui um gráfico com uma comparação de eficiência entre diversas tecnologias, e a gente percebe que as tecnologias mais recentes elas ainda possuem uma eficiência um pouco menor, algumas até já começam a competir com tecnologias mais tradicionais, mas de qualquer maneira a gente percebe que as tecnologias que a gente chama de multijunção são as tecnologias que possuem uma maior eficiência. Essa tecnologia de multijunção ela tem esse nome porque ela possui várias junções, né? Normalmente a gente utiliza módulos de monojunção, ou seja, possui apenas uma junção. Essa junção tem a ver com a estrutura interna da célula fotovoltaica, né? Onde acontece o efeito fotovoltaico. Quando você tem uma junção apenas, você tem um aproveitamento. Se você coloca mais junções de diferentes materiais, você consegue aproveitar maior parte da energia solar. Por isso que normalmente a célula multijunção ela é um pouco mais eficiente que a célula monojunção. No entanto, elas normalmente utilizam materiais que são um pouco mais caros, elas em si possuem um custo mais elevado, por isso que quem domina o mercado hoje são células monojunção e a maioria de silício cristalino. O dispositivo fotovoltaico básico é a chamada célula fotovoltaica. Só que a célula fotovoltaica normalmente não tem tensão, ou então não tem tensão em corrente suficientes para uma aplicação prática. Então, o que normalmente se faz? Você junta várias células em um pacote que a gente chama de módulo fotovoltaico. O módulo fotovoltaico, então, em termos práticos, seria a unidade de construção de um gerador fotovoltaico. Para células de silício cristalino, normalmente a gente faz a união em série de várias células fotovoltaicas, e aí você tem um módulo com uma tensão que já pode ser utilizada em alguma aplicação prática. Mas mesmo assim, mesmo com essa tensão mais elevada do módulo, às vezes é necessário aumentar a tensão um pouco mais, e às vezes inclusive não só aumentar a tensão, como também aumentar a corrente para a gente ter uma potência maior de gerador. Então a gente também vai fazendo ligações em série de módulos fotovoltaicos para aumentar a tensão, e se precisar de mais potência a gente começa a conectar essas séries em paralelo para aumentar a corrente final do gerador fotovoltaico. Então a gente forma o que a gente chama de arranjo fotovoltaico,
que é essa união elétrica entre vários módulos fotovoltaicos para a gente conseguir a potência, a tensão e a corrente que a gente deseja para a nossa aplicação final. Bom, independente se a gente está falando de uma célula fotovoltaica, de um módulo ou de um gerador, todos esses dispositivos fotovoltaicos eles possuem uma coisa em comum, que a gente chama de curva tensão versus corrente, a famosa curva IV de um módulo ou de um gerador fotovoltaico. Nessa curva IV, a gente pode destacar 3 pontos que são de maior interesse, que é o ponto de máxima potência, que é a região dessa curva onde a gente consegue extrair a maior potência do módulo fotovoltaico ou do gerador fotovoltaico, dependendo do que estiver sendo analisado. No caso aqui, essa figura ela mostra a curva de uma célula fotovoltaica. A gente percebe isso pela tensão bastante reduzida, que vai até 0,62 volts mais ou menos. E justamente nesse ponto 0,62 está o que a gente chama de circuito aberto, né, que é uma região que você tem tensão, é a máxima tensão que a célula pode fornecer, que é a tensão de circuito aberto, mas não tem corrente, ou seja, a potência é zero. E um outro ponto também de interesse é a corrente de curto-circuito, que é quando a tensão é zero e você tem a corrente máxima que a célula, ou o módulo, ou o gerador pode fornecer. Então esses 3 pontos, o ponto de máxima potência, o ponto de circuito aberto e o ponto de curto-circuito, são os 3 pontos de interesse, normalmente, que você encontra no catálogo de um módulo ou um gerador fotovoltaico. Lembrando também que no ponto de máxima potência, a gente pode associar também a corrente e a tensão de máxima potência, né? Que é a multiplicação da tensão e da corrente de máxima potência dá o valor de potência máxima do módulo fotovoltaico. Agora, aquela curva que a gente viu, ela não é constante, ela vai variar dependendo das condições ambientais. A principal influência sobre a curva IV e, obviamente, sobre todos aqueles pontos que a gente viu, curto-circuito, circuito aberto e ponto de máxima potência, o parâmetro ambiental que mais influencia a curva é a irradiância. Então, nessa figura a gente pode ver como é que se comporta uma curva de um módulo fotovoltaico ou de um gerador fotovoltaico com diferentes níveis de irradiância. A gente percebe na curva de cima, na curva mais em cima, a 1000 watts por metro quadrado, o maior valor de corrente de curto-circuito e, obviamente, o maior valor de potência máxima, que seria aquele joelhinho da curva. Conforme a gente vai baixando a irradiância, obviamente a gente vai tendo menos energia do Sol e, obviamente, a gente vai gerar também no módulo fotovoltaico ou no gerador fotovoltaico uma quantidade menor de energia elétrica. Então a gente percebe que conforme vai descendo o nível de irradiância, a curva também ela vai ficando cada vez menor. Ou seja, esse joelhinho da curva ele vai ficando numa posição que corresponde a uma potência cada vez menor e a corrente de curto-circuito também, ela vai decrescendo conforme a irradiância também vai decrescendo. Uma coisa interessante é o circuito aberto. A gente percebe que ele também decresce um pouco, só que muito menos do que a corrente de curto-circuito e muito menos do que a potência, né? Então a gente só vai perceber uma variação grande de tensão de circuito aberto quando a gente tem valores muito baixos de irradiância. Em compensação, a corrente ela é linearmente dependente da irradiância. Se a gente diminui pela metade a irradiância, a gente diminui pela metade a corrente de curto-circuito. E a potência também, ela também tem uma dependência muito forte, quase que direta também da irradiância, né? Tanto que se a gente pega a irradiância e diminui pela metade, a gente também praticamente diminui pela metade a potência disponibilizada por esse módulo, por esse gerador fotovoltaico, o que é um conceito até certo ponto bastante intuitivo. Outro parâmetro ambiental que também influencia bastante a geração fotovoltaica, um pouco menos que a irradiância, é a temperatura de célula, a temperatura do material que é feita a célula fotovoltaica. Diferentemente da irradiância, a temperatura ela tem uma influência muito maior na tensão. A gente viu que na irradiância a influência é muito forte na corrente e também muito forte na potência, enquanto que no caso da temperatura a influência é muito forte na tensão e a influência na temperatura é bastante pequena, né? Mostra aqui essas 5 curvas
para diferentes temperaturas. A gente vê que, mesmo com essa variação de temperatura, as curvas elas não são assim tão diferentes entre si, diferentemente no caso da irradiância, em que as curvas eram bastante diferentes entre si. Apesar da influência na corrente ser pequena, como a temperatura influencia na tensão, ela também influencia na potência. Então, via de regra, quanto maior a temperatura de célula, menor é a potência que consegue ser disponibilizada por um gerador fotovoltaico, por conta que ele tem uma menor eficiência a maiores temperaturas.